Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como habitualmente, peço-lhes para colocarem gostos e partilharem este programa para que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Passamos agora às notícias que nos levam a refletir sobre o mundo de hoje, começando por Portugal. Esta semana houve em Portugal duas notícias que nos levam a refletir, conjuntamente com outras notícias que ocorreram por esse mundo fora, que nos levam a refletir no sistema que nos rege, o capitalismo, e no seu esgotamento. Começamos então pelas notícias de Portugal. Houve esta semana a acusação do Ministério Público, ao fim de 6 anos, contra Ricardo Salgado e outros administradores do BES, por crimes de corrupção, de falsificação, de associação criminosa, inúmeros crimes que, no fundo, levaram à falência do BES e a um rombo de 13,5 mil milhões de euros na banca portuguesa, deixadas por esse banco. Tudo isto só foi possível porque, ao longo dos anos, demonstrou que Ricardo Salgado não só escondeu, não só falsificou, mas corrompeu grande parte de todo o sistema de controle do BES, como inclusivamente impediu que houvesse um efetivo acordo ou um efetivo controle dos seus negócios sobre o BES. Já se sabia há muitos anos que o BES estava em dificuldade, há muitos anos antes de 2014, que foi quando foi tomada a medida de resolução pelo Banco de Portugal e estourou o escândalo do Banco Espírito Santo. Já se sabia, pelo menos há meia dúzia de anos, que o banco estava numa situação difícil. Nomeadamente, sabia o Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, sabia o Carlos Tavares, e, no entanto, esses protagonistas da cena político-financeira portuguesa acabaram por se fechar em copas e esconder aquilo que eles bem conheciam, que era o estado de degradação a que tinha chegado o BES por exposição às empresas do Grupo GES, do Grupo Espírito Santo, que no fundo drenaram dinheiro do BES e dos seus clientes para essas empresas, para por sua vez colocarem esse dinheiro em paraísos fiscais, em negócios escuros, enriquecendo a família Espírito Santo e causando gravíssimos danos aos portugueses, ao Estado português, que está a meter milhões e milhões num poço sem fundo, que é o BES, e cuja novela está longe de estar terminada. Houve acusação contra Ricardo Salgado e os principais colaboradores dele no Banco Espírito Santo, nomeadamente Amílcar Moraes Pires e Isabel Almeida. No entanto, ficaram por acusar grandes responsáveis disso tudo. Eu já nem sequer me refiro a Cavaco Silva, que poucos dias antes do banco estourar disse que o BES era um banco sólido e que podiam confiar inteiramente nele, de modo a que os investidores no aumento de capital que entretanto se fez pudessem investir lá e pudessem entrar no BES mais 1.500 milhões de euros, que de outro modo, se não fossem as palavras de Cavaco Silva, não entrariam. Repare-se que Cavaco Silva acabou por beneficiar do BES
através de um financiamento ilegal da sua campanha para a presidência da República. E isso deixa-nos dúvidas sobre a propalada honestidade de Cavaco Silva. Mas contra ele não foi deduzida a acusação, nem foi contra Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, que sabia como as coisas estavam e escondeu, permitiu um aumento de capital do banco no estado de degradação em que o banco se encontrava e que todos sabiam que se encontrava, e Carlos Tavares, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que também devia ter impedido o aumento de capital e não impediu. Esses ficaram de fora, protagonistas com representatividade política, no fundo político-financeira, ficaram de fora, e Ricardo Salgado acabou por, e os seus diretos colaboradores acabaram por ser eles os únicos responsáveis desta tragédia, quando na realidade eles tiveram companheiros de estrada que, se não fossem esses companheiros, esta tragédia não se dava, pelo menos não se daria nos termos em que se deu. Foi deduzida a acusação a Ricardo Salgado, passados 6 anos, isto ainda vai durar imenso tempo. Vamos ver o que é que vai dar. Há quem pretenda que haja acusação contra Carlos Costa e contra Carlos Tavares, inclusivamente contra Cavaco Silva. Vamos ver o que é que o processo, no fundo, vai dar, porque vai haver requerimento de abertura de instrução, vai haver muita água debaixo das pontes, até o caso do BES se decidir. Outro caso também que deu que falar em Portugal foi o caso da fraude da EDP. O presidente da EDP, António Mexia, e o presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, foram pronunciados e foram, como medidas de coação, foram sujeitos a não entrarem na empresa, na EDP, porque, conjuntamente com o ministro de Sócrates, Manuel Pinho, fizeram com que a EDP beneficiasse de subsídios do Estado de cerca de 1.200 milhões de euros indevidamente. É esta a forma de agir do capitalismo. É esta a forma de agir do capitalismo em Portugal, e falamos também do caso que ainda agora ocorreu na Alemanha. Em Infineon, uma empresa que fabrica chips, foi condenada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades no pagamento de uma elevada multa por cartelização, por conjugação com a Philips, com a Samsung e com outras empresas fabricantes de chips, por conjugar com eles os preços de mercado, violando o normal funcionamento do mercado. Depois, nós olhando para trás, os inúmeros casos de corrupção, desde o Madoff a outros casos de corrupção no sistema financeiro, no sistema, inclusive na própria indústria, como é o caso da EDP e o caso da Infineon, que nos demonstram, afinal de contas, o capitalismo não sobrevive a não ser por corrupção, por fraude, por violação das regras que ele diz defender, que são as regras de concorrência, de transparência do mercado. Ora, o mercado é tudo menos transparente. O mercado capitalista é tudo menos transparente, é sujeito a corrupção, é sujeito a cartelização, é sujeito a fraude de todo o género, e isso só demonstra o esgotamento do capitalismo como sistema económico, que a única coisa que faz é conduzir, através desses elementos da fraude, da corrupção, da fuga ao fisco, da exportação ilícita de capitais, da cartelização, do abuso de posição dominante, é através disso que consegue concentrar cada vez mais a riqueza do mundo num reduzido número de
empresas e de pessoas, num cada vez menor, reduzido número de empresas e de pessoas. Há que encontrar uma alternativa a este sistema de rapina, de empobrecimento da generalidade da sociedade, em benefício de cada vez menos empresas e famílias na sociedade. Essa alternativa podia ser encontrada dentro do sistema de liberdade que existe no Ocidente, nomeadamente na Europa e, de certo modo, também nos Estados Unidos. Infelizmente, a cegueira, a estupidez e a ganância impedem que isso aconteça. As sociedades capitalistas estão dominadas pela ganância, estão dominadas pela fraude, pela corrupção. E o exemplo disso é agora, são dois. Eu vou dar dois exemplos de corrupção e de fraude e de cinismo que estão a ocorrer neste momento no mundo capitalista. O primeiro deles é o que está a ocorrer atualmente na União Europeia, que desde 6 de maio tem vindo a adiar sucessivamente uma decisão sobre o lançamento de dinheiro na economia para ultrapassar esta terrível crise derivada do Covid-19 e que os chamados países frugais do Norte têm impedido em sucessivas reuniões que seja concretizada. Estão em causa, nomeadamente, 500 mil milhões de subvenções, isto é, subsídios a fundo perdido, aos países da União Europeia e um financiamento também, financiamentos que poderão levar a cerca de 1,5 bilhões de euros. O que está em causa, dizem os países ditos frugais, é que os países do Sul não sabem gastar o dinheiro, num dito inacreditável de um ex-ministro das Finanças holandês, gastam o dinheiro em vinho e prostitutas, e os países nórdicos, com a Holanda à cabeça, obviamente, é que sabem poupar, são frugais, sabem gastar racionalmente e neles não existe corrupção. Aquilo é um sistema completamente limpo, eles são uma espécie de virgens completamente alheias a qualquer espécie de corrupção humana. Na realidade, as coisas passam-se de uma maneira bem diferente e muito mais cínica do que isso. Aliás, se quiséssemos ver o problema do vinho e das prostitutas, bastava ir à Holanda e ver a escandaleira do que é da prostituição no centro de Amsterdão, com as mulheres na rua, nas montras, a serem vendidas como mercadoria ali de uma maneira absolutamente escandalosa. Portanto, isso de prostitutas e de droga, a gente vai para as ruas de Amsterdão em direção à Igreja Velha, que é à volta da qual se centra o mercado da prostituição, e nós vemos a droga ali a circular, vemos a degradação daquela cidade, a degradação moral daquela cidade. Mas, passando este pormenor, aquilo que nós vemos nesses países é uma coisa muito mais terra a terra e muito mais cheia de interesses escondidos. O que eles pretendem, no fundo, é que os países do Sul, particularmente a Espanha e a Itália, de certo modo Portugal já o fez, mas a Espanha e a Itália ainda não fizeram totalmente, liberalizem o mercado de trabalho. Isto é, deixem o mercado de trabalho à rédea solta para as entidades patronais despedirem quando quiserem, como quiserem, sem pagarem indemnizações, sem nada. Isto é, pretende a liberalização do mercado de trabalho, como sucede na Holanda e um pouco à maneira dos Estados Unidos da América, sem pensarem que o mercado de trabalho nestes países tem rendimentos extremamente baixos, tem subsídios de desemprego extremamente baixos e, se for deixado à rédea solta, seria uma tragédia para a economia destes países, particularmente para a vida de quem trabalha. Mas seria um benefício também para as empresas
holandesas e nórdicas, nomeadamente suecas, dinamarquesas e austríacas, que se pretendem instalar no sul da Europa e pretendem dominar as economias do sul da Europa. Nós percebemos isto, nomeadamente vemos o funcionamento da Ryanair, a forma como ela funciona cá em Portugal e a luta que tem havido contra as arbitrariedades da Ryanair, que quer transportar para Portugal o liberalismo dos despedimentos que existe na Irlanda. Por outro lado, outra questão importante é a questão da segurança social e das reformas. Os países ditos frugais, pretendem, no fundo, que os países do Sul abram a sua economia aos sistemas privados de segurança social. Isto é, pretendem que os fundos de investimento, nomeadamente que têm dinheiro da segurança social dos países nórdicos, investam cá em Portugal, entrem em força no sul da Europa, capturem as receitas dos trabalhadores do sul da Europa, que assim deixarão de entregar essas receitas já ao Estado e à Segurança Social, para que possa continuar a ser sustentável. No fundo, aquilo que eles pretendem é a destruição da Segurança Social Pública em benefício dos seus interesses das empresas privadas. Esta é a verdade que não vem ao de cima. Infelizmente, isto não se diz. E isto é o normal funcionamento do capitalismo. O cinismo, a fraude, todas as formas de dominação que levem à concentração de riqueza num cada vez menor número de pessoas e empresas. Leva-nos também a uma reflexão sobre a forma como os Estados Unidos estão a conduzir a sua política, os Estados Unidos de Trump. Bem, esta semana o ridículo total apareceu na presidência americana. Donald Trump, na sala oval, isto é, no lugar mais nobre, digamos assim, da Casa Branca, ele apareceu na sua secretária com produtos da distribuidora Goya à sua frente. A filha dele, Ivanka Trump, é intermediária na distribuição de produtos Goya, e ele apareceu na sua secretária da Casa Branca com latas de produtos Goya com o nome dos produtos bem à vista. Isto é, ele apareceu como uma espécie de propagandista dos produtos Goya. Até que ponto há a degradação da presidência americana? Até que ponto vai a própria estupidez desse presidente, que envergonharia qualquer país e envergonha muito mais essa grande nação que são os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América chegaram a esse ponto de degradação, com um indivíduo completamente desqualificado intelectual e moralmente, como aliás disse uma sobrinha sua num livro recente que publicou sobre ele, em que disse que os Estados Unidos criaram o homem mais perigoso do mundo. Ele, no fundo, pretende manter-se no poder, acusando a China de pretender ser a maior potência mundial. Mas porquê é que a China não há de querer ser a maior potência mundial? Porquê é que há de querer ser só os Estados Unidos? E acusa a China também de produzir máscaras e vender máscaras nomeadamente todos os aparelhos para combate ao Covid-19, nomeadamente ventiladores, que os Estados Unidos deixaram de produzir. Isto é, esses indivíduos que tornaram a economia americana uma economia de casino,
que investiram na financiarização da economia americana, inclusive permitindo que empresas americanas, a indústria americana, se passasse para a China, e que só a finança e o jogo financeiro passasse a dominar a economia americana. Esses indivíduos são os mesmos que agora se queixam da China, queixam-se no fundo deles próprios, da sua incapacidade, ou melhor, da sua voracidade, da sua ganância de ganhar rios de dinheiro, não através da produção real, mas através da especulação financeira que estão a incentivar. Claro que a China está muito à frente dos Estados Unidos agora em tudo. Note-se que os Estados Unidos nem sequer estão a pensar ainda, não tem ninguém que pense na sexta geração de telemóveis. Mas a China já tem 50 mil engenheiros a trabalhar na sexta geração. Estão neste momento os Estados Unidos e a China a lutar pelo mercado mundial de 5G. Os Estados Unidos ainda estão no 5G. E estão longe de pensar sequer no 6G. Mas a China já tem 50 mil engenheiros a trabalhar para o 6G. Repare-se na diferença de postura da China e dos Estados Unidos da América. E é por isso que a China está a ser, e a curto prazo, em termos nominais, já em termos de economia real, de equiparação do poder de compra, é já a primeira economia mundial, mas em termos de produção nominal, em breve será a primeira economia mundial. Por estupidez, por incapacidade dos Estados Unidos de liderarem a economia mundial, como lideraram durante muito tempo, como grande potência industrial, de que abdicaram ser. Os Estados Unidos, com a sua cegueira, estão cada vez mais a dar poder à China. Nós vemos agora aquilo que sucede, por exemplo, com a China, as relações entre a China e o Irão. Os Estados Unidos da América, por uma política estúpida de apoio incondicional a esse aventureiro e corrupto Netanyahu, que pretende anexar a Cisjordânia agora, por uma política cega e estúpida de apoio a esse aventureiro, em vez de procurarem a paz possível entre israelitas e palestinianos, os americanos estão a endurecer cada dia que passa as sanções contra o Irão. Aquilo que está a suceder é que a China está a aproveitar precisamente essas sanções para se implantar na economia iraniana. A China vai investir a curto prazo na economia iraniana qualquer coisa como 400 mil milhões de dólares. 400 mil milhões de dólares. Grande parte da economia iraniana vai estar sob a alçada, digamos assim, da China. Isto sucede porque os Estados Unidos têm uma política cega, estúpida, contra o Irão. É, infelizmente, o panorama que o capitalismo, que o Ocidente, em que o Ocidente está a afundar. Porque se o Ocidente não encontrar formas de conjugar a justiça social com a liberdade, o Ocidente cairá inevitavelmente nas mãos de ditaduras como a ditadura chinesa ou a proto-ditadura russa. Não deixamos de falar agora um pouco também no Brasil, porque o Brasil teve esta semana um caso que está a causar grande controvérsia no país. Foi o caso do ministro
isto é, juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ter acusado as Forças Armadas supostamente ter acusado as Forças Armadas, não foi isso que ele disse, mas de serem cúmplices do genocídio que está a ocorrer no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos da América, curiosamente, são dois países tragédia no Covid-19, com aumento exponencial no Brasil particularmente, a morte neste momento, de certeza, mais de 200 mil pessoas no Brasil, porque os números falam em cerca de 80 mil pessoas mortas, mas já serão cerca de 200 mil pelo menos. E o Brasil, precisamente pela sua política completamente criminosa, está a levar o país à desgraça e está a provocar o assassínio de centenas de milhares de brasileiros. Gilmar Mendes disse, e muito bem, que o Exército, que aceitou que um oficial que não é como outros oficiais na reserva, um general, que é um general do ativo, que passou do Exército para o Ministério da Saúde e que levou com ele muitos militares, está à frente do Ministério da Saúde. Um indivíduo completamente incompetente, que não percebe nada de saúde, num momento trágico destes e difícil destes para a saúde brasileira, é ele que está a dirigir a saúde no Brasil. Bem andou o Gilmar Mendes ao criticar esta tragédia. As Forças Armadas brasileiras reagiram, mas as Forças Armadas brasileiras, no fundo, estão com medo. E estão com medo muito simples. Não é pela legislação brasileira, que efetivamente não considera aqueles crimes como crimes de genocídio, mas é pela legislação penal internacional. E aquilo que os militares brasileiros receiam é o Tribunal Penal Internacional. Eles podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional porque o Tribunal Penal Internacional, na sua legislação, prevê que quem não combata ou permita a difusão de pandemias seja condenado por genocídio. E é isso que eles temem, porque senão eles agiriam de uma maneira muito mais forte, eventualmente, como já ameaçaram até com a prisão do próprio Gilmar Mendes. Não fazem porque têm medo. Esperamos que os pedidos de impeachment de Bolsonaro levem em breve à queda do seu governo e à libertação deste país irmão, desse bando de loucos, corruptos, assassinos que neste momento governa o Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais, repetindo o meu pedido para que partilhem e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.